ideias, mas não consegue colocá-las em prática. E você sabia que além de aprender, você também tem que desaprender certas coisas? Sobre isso eu converso com Marcelo Pimenta, ele é jornalista, especialista e mestre em marketing e professor de gestão e inovação. Marcelo, começar com uma pergunta que ocupa a cabeça de muita gente. Tenho muitas ideias, parecem ideias assim surpreendentes, mas na hora de colocar em prática não consigo. Afinal, eu tenho medo, falta organização de tempo, eu me distraio demais. Qual é a maior dificuldade que você percebe que as pessoas têm de colocar a ideia em prática? Em primeiro lugar, quero agradecer aqui o espaço de poder falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante. E indo direto aí à sua resposta, eu acredito que são vários fatores, mas é principalmente uma falta de, um medo, né? Uma falta de confiança de que aquilo vai dar certo e se der errado, o que isso vai acontecer? Ou seja, falta uma cultura para que a pessoa entenda que todos esses negócios que a gente sabe que dão certo, todos os produtos que deram certo, se você for ver a câmera que está gravando, essa blusa que você está usando, essa cadeira que a gente está sentando, ela passou por um processo que ela não funcionou da primeira vez. É um processo natural que você aprende errando, né? Você pega uma pessoa que aprende piano. Você já viu uma pessoa chegar no piano e não consegue. Por quê? Porque ela vai aprender primeiro as notas e aí ela vai conseguir uma primeira música. Não vai ficar tão legal até que o Aristóteles já dizia, a prática leva à excelência. E a gente tem às vezes até aquelas frases, né, de domínio, de sabedoria popular que diz, não troque o certo pelo duvidoso, que está tão totalmente ultrapassada. Eu tenho que repensar algumas coisas, esses medos que tenho do novo, de inovar, de tentar. Com certeza, né? E você precisa entender que o novo significa realmente você errar. Porque se você não está errando, você não está inovando. Né? Porque todo processo de inovação passa por um processo de erro, porque é através do erro que surge o novo. É impossível você fazer, vamos falar de qualquer coisa, né? Você vai falar sobre, eu estava falando sobre como as pessoas gostam de falar, às vezes de paquera, de namoro, desse tipo de coisa. De né? sexo. É de sexo também, né? Mas se você for tentar uma abordagem muito tradicional, você muitas vezes você pode não estar conseguindo aquilo que você quer. Mas se você for de uma abordagem inovadora, talvez você possa estar conquistando tudo aquilo que você deseja. E isso não significa que na primeira abordagem diferenciada que você vai fazer, vai dar certo. Entende? Você vai testando até que você tenha um estilo próprio seu de abordar o seu companheiro, sua companheira, e você vai ter despertar o interesse dela. Porque a pessoa que chega lá, aquele velho papinho, posso te pagar uma bebida, né? Qual é o seu nome? Você tem um isqueiro, sabe? Esse tipo de coisa já não cola mais, porque as pessoas estão cansadas, sabe? Mas se você faz alguma coisa diferente, você talvez chame atenção, e às vezes não é a primeira técnica que vai funcionar. Esses dias eu tava lá em São Paulo, no Farol, e o cara dizia, sabe esse cara que vende bala no Farol? E ele dizia assim, chicletes R$2, me ajude a não precisar morar com a minha sogra, dizia. Cara, eu comprei, entendeu? É óbvio. Imagina que eu vou deixar o coitado do cara morar com a sogra, sabe? Então nem precisava de bala, mas ele me tocou. Você gostou, né? Quer dizer, por quê? Porque ele pegou algo que é diferente, sabe? Sim. E me tocou. Aqui né? em Cuiabá, um caso bem parecido que chamou muita atenção foi isso. Um casal vendia cocada na Avenida Mato Grosso, numa rua aqui. E aí eles começaram a vender e colocou, me ajude a casar. E aí os dois vendiam, porque eles queriam juntar dinheiro para casar. Esses tempos atrás eles casaram, o casamento foi noticiado, porque quem resistia? Todo mundo comprava. Eu acho que aí a gente pega um ponto fundamental dessa pauta da inovação, que é a inovação, gente, não é assim para fazer só diferente de um jeito. Ela tem que estar revestida de um propósito, né? Então você falou, o cara que não quer morar com a sogra, o outro quer casar. Se você for pensar, tipo um Uber da vida, né? Por que o Uber não é porque é contra o táxi, porque ele queria um propósito de facilitar que as pessoas circulassem na cidade. Você pega o WhatsApp, por que todo mundo usa o WhatsApp? Não é porque eles queriam que todo mundo usasse, não, eles queriam comunicar, facilitar a comunicação das pessoas. Tem um sentido, né? tem Exato, um começo, meio e fim. É um propósito. Eu acho que essa palavra propósito é uma palavra que eu acho que é importante da gente destacar, né? Da pessoa tentar descobrir qual a diferença que ela pode fazer. Só para você entender que o cliente está cansado da mesmice.
Quer dizer, você não adianta você abrir mais uma padaria, mais um restaurante, mais uma farmácia, mais uma lavanderia. Não, gente, isso já tem, sabe? Mas se você... Eu tenho uma cliente dentro de um programa que se chama Protagonistas, que a gente levou ela para fazer a primeira lavanderia pelo WhatsApp do Brasil. Então você manda o seu endereço, manda uma foto lá das roupas, ela recolhe, ela te manda o romaneio, todo ele pelo WhatsApp, você aprova o orçamento, ela te manda um link, você paga no cartão de crédito, 2, 3 dias depois sua roupa está entregue em casa. Por quê? Porque ela faz esse movimento de entender, de fazer diferente. Mas não é só fazer diferente, ela tem o propósito de facilitar a vida daquelas pessoas que não conseguem cuidar da sua roupa, nem querem pagar ou não tem condições, né, de ter uma pessoa que fique lavando, passando, guardando as roupas, né? Isso tem outra lavanderia que eu conheci esses dias, ela fez uma parceria com uma personal organizer, então ela entrega a roupa, essa personal organizer organiza, quer dizer, sabe? Então, qual é o propósito que está por trás? É lavar roupa? Não, é facilitar a vida das pessoas. E aí você tocou num ponto que vem, né, que chama atenção, que é a capacitação. Marcelo, a gente se depara aí com N cursos o tempo inteiro, a oferta muito grande de cursos de capacitação. Mas como gerar essa inovação no negócio, escolhendo corretamente o que fazer? Porque aí chega também aquela situação, é preciso ter criatividade, constante atualização, e a gente fica naquele estresse absurdo, como equilibrar tudo isso? Eu preciso ter tempo ocioso para ter criatividade, ou eu preciso saber escolher o que eu vou me capacitar? Eu acho que tem várias coisas aí. Qual é o caminho para alcançar a inovação? Vamos por parte, como diria o Jack, né? Eu acho que a primeira coisa é a seguinte, você não adianta você se capacitar e você continuar sendo a mesma pessoa que você era ontem. Esse é o primeiro passo. Você precisa se transformar. A capacitação, ela só tem valor se ela se transforma em sabedoria. Ou seja, você muda o jeito de você se relacionar, o jeito de você atender, o jeito que você fazia aquilo antes da capacitação. Não adianta você pagar um curso e continuar fazendo as coisas do jeito antigo, né? Eu tenho um amigo, o Eduardo Carmelo, que ele diz assim, estudar e não se transformar é a mesma coisa que você plantar e não colher. Porque você faz um esforço de plantar, mas você não vai lá colher. Então, se você se capacita e você não se transforma, você não aproveita aquele assunto. Esse é o Guarda o certificado e não faz nada. Não adianta, então não adianta, é melhor não fazer, né? O segundo passo aí que você coloca da história da inovação é você vencer essa barreira da inércia e começar a executar. Como vencer essa barreira da inércia? Tem um poeta português, né, que diz assim, caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao andar, o poeta diz. Né? Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao andar. Você precisa começar a inovar inovando, fazendo diferente, né? Quer dizer, então se você tem um restaurante, você tem um bar, você tem uma coisa, quer começar a usar o WhatsApp, começa, essa é a melhor forma, sabe? Se você quer fazer uma coisa nova, começa, mas só que daí o que você começa? Pequeno, gastando pouco, né? Então acho que essa é a grande mensagem que a gente quer passar aqui, né? Quer dizer, você tem condições hoje de fazer muito com pouco recurso. E aí vem uma coisa importante de você perceber, o empreendedor, né? Ele é por trás um cidadão. Então, dá um prazer muito grande, você, por exemplo, você quer abrir um negócio, legal, então você vai numa feira e você encontra uma máquina que imprime canecas personalizadas, você gosta de canecas, você olha e diz, olha que legal essa máquina, tá dentro do meu orçamento, eu vou comprar. Né? Isso é a pior coisa que a pessoa pode fazer, né? Como que a gente indica? Você quer criar um negócio de caneca? Você faz assim, você cria uma, você vai numa gráfica expressa, numa coisa, manda fazer uma, vê se você gostou, vê se tem um cliente, você vendeu aquela uma, legal, agora você faz 3. Daí você vendeu aquelas 3, ótimo, agora você faz 10. Certo? E depois que você não tiver mais a capacidade de entregar fazendo na gráfica, você cria e compra a sua própria máquina. Porque você vai aprendendo, né, que de repente você vai fazer caneca para eventos. Às vezes você vai entendendo que você vai fazer caneca para festas infantis. Começar porque pequeno. Exato, começa e sem gastar, sem investir.
né? Porque eu acho que é muito importante que você valorize aquele trabalho que você tem. Às vezes o cara tem um fundo de garantia, uma poupança que veio de família, um imóvel que ele vendeu. Gente, aquilo ali tem que ser tratado como se fosse um bem muito precioso, que você não deve usar para comer aquele dinheiro. Você deve usar aquele dinheiro aos poucos para você descobrir um negócio que você queira, e quando você descobrir um negócio que é lucrativo, que você fez praticamente sem gastar nada, aí você pega aquele dinheiro e investe. Daí sim, para crescer. Por quê? Porque você é um percurso. Eu tenho um livro chamado Trilha de Referência para o Empreendedor, TREM, certo? Quem quiser depois pode me mandar uma mensagem e tudo, ou a gente coloca aqui nos comentários, se chama www.trilhatrem.com.br. Você vai ver que são 9 passos, que é essa trajetória. E esses 3 primeiros passos, eles passam muito por isso. Você quer ser empreendedor? Porque a pessoa olha às vezes assim na revista, um cara que é um empreendedor, que está viajando, está num iate, está não sei o que, ele comprou uma casa nova. Né? Eu adoro essa coisa de cultura popular. Tem uma frase que diz assim: você gosta do... Como é que é? Não vê os tombos que eu levo. Como é que é? É assim, você vê as coisas boas que estão acontecendo. Como é? As pingas que eu bebo... Você vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Aqui o nosso assistente, o famoso nosso editor gordo, ajudando, né? Então, o que acontece? Você sabe o sucesso, quantas noites sem dormir esse cara que teve um iate passou? Quantas horas ele de trabalho, quantas horas longe do filho, da esposa, do marido ele passou? Quantos perrengues para contratar? Quantas dificuldades ele teve? Quer dizer, as pessoas às vezes não enxergam que por um empreendedor é muito mais difícil você ser empreendedor do que você ser um empregado. Todo mundo pode ser um empreendedor? Todo mundo tem talento para ser empreendedor, Marcelo? Você pode desenvolver essas características, na verdade, né? Mas você necessariamente não é preciso. Não é preciso, para você ser feliz, não é preciso você empreender. Você pode ser feliz de outras maneiras. Mas se por algum acaso você queira muito ser empreendedor, você pode se transformar, né? Existe um livro chamado O Poder do Hábito que mostra que você pode se transformar com o tempo e você vai desenvolvendo aqueles comportamentos, aquelas características que são típicas do empreendedor de sucesso ao longo do tempo, né? Mais uma vez, o Sebrae tem esse curso no seu portfólio, chama Empretec, é um curso excelente, né, que a gente recomenda, porque ele ajuda a pessoa a descobrir se ele realmente tem esse perfil e se ele quer ter, porque como o falou, né, é fácil você ver o resultado, mas às vezes a pessoa não quer ver o trabalho que isso dá. Você, se vai ser empreendedor, você tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, né, liderar pelo exemplo. Né? Não adianta você fazer corpo mole, você tem que ter paciência, ensinar várias e várias vezes, né? Aprender a controlar custo, aprender marketing digital. Hoje o consumidor é digital, você tem que aprender a liderar, gestão de pessoas, sabe? É um monte de coisa sobre o seu negócio em si. Quer dizer, você pode ser encanador, você pode ser construtor, pode ser agricultor, seja lá o que for, né? Tudo isso que eu falei, ele é transversal a todos os negócios. Depois você tem que saber do negócio em si. E às vezes é muito comum que o cara só saiba disso. Eu sou um ótimo borracheiro. Eu não preciso de marketing, não preciso de marca, não preciso de administração, eu sou um ótimo borracheiro e isso não existe mais. Não prospera. Não prospera. E pior que não prospera, ele vai falir. Ele pode gastar errado, ele pode contratar errado, né? E às vezes chega um cara lá, faz um somebody love para ele, vende uma máquina que ele nem precisava, que ele não vai ter número de clientes suficiente que justifique aquele investimento, e ele começa a não pagar mais as contas e ele pode falir. E Marcelo, como lidar com esse estresse que pode vir a partir de tanta necessidade de atualização e de busca de informação? Você precisa ter aí, eu acho que a gente entra para um terreno que sai um pouco do empreendedorismo e vai para o autoconhecimento, né? A pessoa precisa se autoconhecer. Tem equilíbrio na vida. Exato, ela precisa, né, fazer exercício físico, ela precisa se alimentar direito, ela precisa saber que ela precisa de um hobby,
Né? Não existe alguém que fica 24 horas trabalhando e dá certo. Precisa a pessoa desopilar se ela gosta de correr, se ela gosta de viajar, se ela gosta de cozinhar, se ela gosta de fazer jardinagem, se ela gosta de caminhar, de brincar com o cachorro. Quer dizer, não se está julgando. Né? Pode, você falou de sexo e de coisa assim, pode gostar de ver filmes, pode gostar de ver esse tipo de revista, isso não é errado. A pessoa precisa entender, né? É claro que tudo tem seu momento da vida. Você não pode ser um bancário e querer fazer gardening, né? Jardinagem na hora que você está atendendo. Você não pode também fazer sexo na hora que você está querendo. Né? Cada um tem seu local, né? No seu dia a dia. Mas é importante que você entenda que a pessoa precisa desse equilíbrio. Se você não tem esse equilíbrio de vida pessoal, profissional, autoestima, amor, carinho, saúde, né, essas coisas todas, você não vai conseguir. Né? Eu estava numa oficina agora, lá no Sebrae, em que as pessoas estavam falando sobre a qualidade no atendimento. Eu estava capacitando os funcionários do Sebrae para que eles pudessem ajudar os empresários a capacitar. Eu estava falando, tem uma coisa que a gente não tem como ensinar, que é o sorriso. Ninguém compra de um funcionário que não sorri. É muito mais difícil, sabe? E aí não adianta você capacitar e dar planilhas e dar não sei o quê, se a pessoa chega lá, é uma cara emburrada, a pessoa tá de má vontade, não tá afim de resolver o teu problema. Quer dizer, não há técnica no mundo que consiga vencer essa barreira de dizer, pô, essa pessoa aqui tá de má vontade, sabe? Assim, má vontade. Percebe a má vontade em todas as linguagens, né? Mesmo hoje, quando a negociação é digital, ali também está muito claro o posicionamento e o atendimento, né? A postura de má vontade ou de boa vontade. De boa vontade. Eu pego um exemplo, acho que é bacana de citar as coisas boas, tem um setor financeiro, o Nubank, né? É um banco digital que ele tem um relacionamento super informal, né? Ele tem um caso que é bastante conhecido em que a pessoa pediu o cartão chegou e o cachorrinho dela comeu o cartão. Ela ficou envergonhada, né? Mas ela não tinha como usar, ela disse, olha, preciso do meu cartão, né? O cara mandou o cartão de novo, sabe o que aconteceu? O cachorro pegou. Gente, ela disse, olha, eu não tenho mais cara, gente. Mas ela ligou pro Nubank e disse, olha, eu preciso. Sabe o que o Nubank fez? Ela mandou o outro cartão e o Nubank mandou um osso para dar pro cachorro. Não, mas tu entende que é isso? É se colocar no lugar do outro, é humanizar a relação, entendeu? Descobrir, olha só, se o teu cachorro tá sem brinquedo e tá pegando, toma, a gente vai te mandar um osso. E isso a gente vai fazer toda a diferença. E a gente humaniza em qualquer ambiente, seja no espaço real, como no espaço digital. Marcelo, hoje quem não se atentar para a rede, se não estiver na rede, morre? Total. Você pode dizer assim, ah, não, mas eu não tô morto. Você não sabe, você já morreu, só falta alguns dias, né? E você nota assim, as pessoas, eu gosto muito aqui do Mato Grosso, conheço bastante o interior, né? Pelo Sebrae já visitei mais de 10 cidades aí do interior, dando curso e dando palestra, e às vezes o cara acha assim, ah, não, eu sou um pipoqueiro na rua, a internet não me abala, te abala. Certo? Porque tem gente que está em casa vendo Netflix e fazendo pipoca em casa e que você não está vendendo mais. Tem gente que descobriu como fazer pipoca no micro-ondas e está fazendo e você não está vendendo mais. Quer dizer, hoje a internet, mesmo indiretamente, ela afeta todo mundo. Né? E aí você tem de novo, dá um exemplo lá de Porto Alegre, tem um cara que criou um trailer de pipoca em que ele vende pelo WhatsApp. Ele tem 300 metros, são 3 quarteirões que ele atende e agora virou tipo hábito das pessoas lancharem à tarde, ele leva numa embalagem bacana, pede pelo WhatsApp e coloca lá. Então tu vê, e daí tem sabores, tem salgada, tem doce, tem com orégano, como é que chama? Queijo ralado e coisas assim, que são coisas simples que ele consegue fazer lá, mas ele se diferencia, ele não é mais aquele pipoqueiro que a pessoa ia porque ela ia no cinema ou ia no parque, não, virou uma opção de lanche da tarde. E se tu for ver, ele é saudável, não tem glúten, essas coisas que as pessoas querem, estão evitando lactose, não sei o que, a pipoca tem tudo isso. Quer dizer, ele percebeu uma oportunidade de repaginar algo que era super tradicional. Esse olhar a gente consegue afinar a partir de observação, leitura, sensibilidade. Como afinar o meu olhar para perceber, nossa, aqui eu poderia atuar? Atuar nos detalhes, ver os detalhes,
né? É desligar o piloto automático, sabe, eu acho. Isso é importante, porque às vezes tu acha que tu tá no automático, né? E a coisa, eu gosto de uma história, eu gosto muito de história popular. Tem uma história que é assim, o filho pergunta pra mãe dizendo assim, mãe, por que esse peixe aqui na mesa tá sem a cabeça e tá sem o rabo, né? E aí ele não sabe, né? E ele diz, vamos perguntar pra minha mãe, porque a minha mãe era assim, né? E ela pergunta pra mãe, né? E a mãe diz, olha, sabe que eu não sei por que ele tá sem a cabeça e sem o rabo, vamos perguntar pra tua avó, né? E eles perguntam pra avó e a avó diz assim, não, é que eu tinha uma forma que era pequena, e aí eu cortava a cabeça e o rabo pra caber. Né? Então isso é o piloto automático, sabe? As pessoas reproduzem aquilo que elas conheciam sem se questionar antes. Né? Então é importante que o empreendedor, para despertar esse olhar, para ver esse olhar, ele tem esse olhar que a gente chama, dentro de uma disciplina que a gente chama de design centrado no ser humano, que tem um olhar de turista. Tem um olhar de curioso, como se você nunca tivesse ido naquele lugar e que você está querendo ver aquilo com outros olhos. Porque uma coisa que atrapalha a inovação é o ego. É você achar que você sabe muito. Né? Então, pega de novo o mecânico que a gente citou. Hoje você pega um mecânico que sabia muito, cara, não adianta mais nada, porque hoje é tudo digital, é tudo não sei o que, tem sensores, tem um monte de computador de bordo, tem um monte de coisa que se o mecânico não souber isso, não adianta, ele não pode saber, ele trocava vela e coisa do Fusca há 20, 30 anos atrás. Hoje esses carros já são todos com outras tecnologias que eu nem saberia dizer, que não usam mais esse tipo de equipamento, sabe? O cara que é um mecânico, ele precisa ter um mini computador para ir fazendo os cheques e os testes, e isso é uma mecânica. Então não adianta o cara achar que o que no passado levou ele até aqui, vai fazer ele levar no futuro. Então, mais uma frase aí para você anotar, ó. Tão importante quanto aprender é desaprender algumas coisas. Você precisa ter esse exercício de desaprender coisas que você achava que era certo e que davam certo realmente, mas não dá mais. Né? Não, tipo, você não pode pedir esses dias um banco, que daí eu não vou citar o nome porque é muito ruim, né? O cara dizia assim, passa por fax. Ai. E eu disse, não, você não tá brincando, porque eu não conheço, eu não sei nem onde tem mais um aparelho de fax para passar. Não, mas aqui a gente precisa que o senhor passe um fax. Eu disse, olha, não, então aqui precisa que eu não seja mais cliente de vocês, porque eu não vou me subordinar a ter que achar um fax, porque é algo que foi muito bom. Mas a pessoa precisa desaprender, ela precisa entender que existe e-mail, existe WhatsApp, existe internet, existe uma série de outras coisas que você pode estar facilitando a vida do usuário, né? Porque eu acho que passa por isso, você vestir sempre a blusa, os óculos do outro, né? Para entender pelos pés do outro, o que o outro está vivendo, que é a partir daí que a inovação brota. Para finalizar, Marcelo, nesse ambiente de rede, a gente percebe muito essa linguagem divertida fazendo muito sucesso. É só esse o caminho? Não, muito pelo contrário. Existem, o Jung, pegando um pouquinho de coisa, né, de psicologia, aí, que você diz que é um tema que interessa para o pessoal, né, o Jung, ele conseguiu descobrir que existem arquétipos, ou seja, são modelos mentais, né, que as pessoas mais ou menos reproduzem. Isso, se você for ver, agora tem um livro lançado esse ano aqui, que é do Prêmio Nobel de Economia, que se chama Lento e Devagar. É um livro bem recém-lançado. Eu tô na página 50 lá. Eu queria ter trazido, mas ele é um livro dessa grossura, eu não ia carregar no avião, né? E ele pega essa questão e traz um pouco para o mundo de hoje. As pessoas, elas têm jeito de pensar diferente. Então, tem gente que gosta de ir no McDonald's. É rápido. Chega, vai lá, mas você não sabe direito o que você está comendo. É uma comida processada, não estou falando mal do McDonald's, mas assim, é uma comida processada. Ali não está o bife da carne, sabe? Aquilo lá foi, a batata, ela é amassada, ela é reconstituída para ser aquilo ali. Quer dizer, tem gente como eu que não come, McDonald's, né? Então, tem gente, exato, é isso que eu quero dizer. Tem gente que gosta de saber da onde foi plantado, etc, etc. Da mesma forma, essa tua pergunta do humor. Tem gente que se relaciona
funciona com humor e que consegue ter sucesso. Mas tem gente, por exemplo, tu pega um laboratório farmacêutico de análises clínicas, você vai dizer, e aí, o que tu tá fazendo? Número 1 ou número 2, sabe? Tipo, a pessoa não vai querer esse tipo de humor na hora que você tá fazendo e colhendo sangue, sabe? Então você tem que entender que existem segmentos, né? Pega o caso aí, funerária, coisa assim, quer dizer, é muito difícil você querer trabalhar com humor dentro de uma linguagem, uma situação, você tem que colocar no lugar do outro. Né? Claro que para a pessoa que está ali, talvez ela já tenha visto milhares de defuntos na frente dela, mas talvez para outra pessoa seja um ente muito querido, que né, pode ter acontecido uma coisa que não estava sendo esperada, né? A pessoa não vai tolerar nenhum tipo de humor. Então você precisa entender e medir, né, qual é o tom adequado, né, se coloca no lugar do outro. Quando você avalia as linguagens das empresas, a maioria está no caminho certo? Ou ainda tem muita coisa escorregadia aí? É uma pergunta difícil, mas eu acho que tem de tudo. Tem gente que está acertando, né? E tem muita gente que está errando, não tenha dúvida disso, né? Quer dizer, recentemente agora a gente tem esse comercial do Neymar com a Gillette, que na minha opinião é péssimo. Entende? Porque esse menino, ele pode ser um ótimo jogador de futebol, mas ele precisa de alguém para auxiliar ele na carreira dele, né? Porque se ele estava arrependido, ele tinha que no final da Copa dizer, olha pessoal, não foi bom, desculpe, etc. Não esperar 15 dias para fazer uma super produção, ganhar R$1 milhão como cachê para dizer que está arrependido. Você confia? Ou você acha que isso é uma jogada de marketing? Entende? Então, eu acho que assim, você tem gente grande que está errando na comunicação, tem gente que é pequeno e que está acertando na comunicação. Eu acho que o importante é vestir o chapéu da humildade, se colocar no lugar do outro, e já que você quer concluir, né, é começar a fazer. Porque isso é o que vai fazer a diferença. A chave está na execução. Planejar é ótimo, mas é a execução é que dá todo o resultado. Marcelo Pimenta, meu entrevistado de hoje.